Irmãs e irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, estimado povo de Deus, em nossa devocional de hoje, gostaria de convidá-los a refletir sobre uma oração. Quando falamos em oração, estamos falando numa riqueza inesgotável do povo de Deus desde os primórdios. Poderíamos falar, por exemplo, de Abel, de Enoque, dos patriarcas, de Moisés, Josué, Samuel, Davi e outros reis, dos profetas do nosso Senhor Jesus, dos apóstolos, dos pais da igreja, de Martinho Lutero, de João Calvino e muitos outros discípulos do nosso Senhor Jesus. Entretanto, gostaria de falar de Francisco de Assis, que viveu na Itália no século XII. Ele abriu mão de suas riquezas para seguir o nosso Senhor Jesus, conforme Mateus 19, 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O nosso irmão Francisco de Assis foi um evangelista nato. Saía pelas ruas pregando o evangelho, socorrendo os doentes e amparando os necessitados. Isso por volta do século XII na Itália. A sua oração ficou registrada até hoje no coração dos cristãos. Diz assim a primeira parte da oração: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Esta frase faz-nos lembrar do hino escrito por Horácio Guedes, que depois de passar por várias provações na vida, ao ver seus bens queimados no incêndio, ao perder um filho e mais tarde ao perder 2 filhas num naufrágio, então mais tarde ele compõe um dos hinos dos nossos hinários dizendo: Eu tenho paz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mesmo depois de todas as provações, assim como Jó, ele teve paz. A segunda frase da oração de Francisco de Assis diz assim: Onde houver ódio, que eu leve amor. Os irmãos já notaram como atualmente nós somos incitados todos os dias, através das redes sociais, a odiar? Nunca, em tempo algum, o mundo viveu intensamente uma avalanche de acontecimentos. No meu tempo, poucas pessoas tinham televisão. Internet nem se cogitava. Os jornais escritos e televisionados chegavam depois de 1 ou 2 dias em Belém, Manaus e no restante da Amazônia. Hoje, com as redes sociais, principalmente com o WhatsApp, nós vivemos um Big Brother do mundo inteiro. Não é só do Brasil, não. São notícias que nos fazem mais mal do que bem do mundo inteiro, volto a dizer assim. Pois essas notícias são recheadas de intrigas. Em virtude dessas más notícias e até mesmo distorcidas, ficamos não só irritados, mas muitas vezes despertam ódio, ira, cólera e assim por diante. Portanto, a segunda frase de Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor, é muito pertinente para os nossos dias. Paulo fala em Efésios 4, 31 e 32, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Semelhantemente, ao término deste versículo do apóstolo Paulo, Francisco de Assis ora a terceira frase:
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E a próxima frase da oração diz: onde houver discórdia, que eu leve união. Também se aplica ao versículo 31 de Efésios 4. Longe de vós toda amargura, cólera e ira e gritaria. Com relação à união, o Salmo 133:1, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, tem sido um desafio para nós, igreja, pois as divergências de pensamento estão demasiadamente polarizadas. Não só no mundo, mas também estamos vivendo esta situação dentro da igreja, causando inimizades que nunca havíamos pensado antes que poderia surgir dentro dos nossos arraiais, no meio de nosso povo. Os desentendimentos com relação à política, moral, ética e ataques à própria palavra de Deus que tem sido questionada por este mundo caído. Portanto, estas duas frases, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, e onde houver discórdia, que eu leve união, seja para refletirmos se temos ferido o nosso familiar, ou um amigo, ou irmão da igreja, e que hoje seja uma oportunidade de reflexão e conciliação. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Esta é a quinta frase de Francisco de Assis. Aqui temos uma oportunidade de ouro para pregarmos o Evangelho, tendo em vista que o mundo vive diante de tantas incertezas e necessita conhecer o amor de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Efésios 2, 8 e 9. Vamos aproveitar para pregar também Atos 4 e 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser pregado a tempo e fora de tempo, conforme recomendação de Paulo a Timóteo, na segunda carta, versos 2 a 5 do capítulo 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A sexta frase de Francisco de Assis, onde houver erro, que eu leve a verdade, Jesus diz em João 11:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sétima frase, onde houver desespero, que eu leve a esperança. O Evangelho de Marcos 5,35 relata que alguns da casa de Jairo disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Com Cristo há sempre esperança, pois Ele é a única esperança, basta crermos nele. A oitava frase diz assim: onde houver tristeza, que eu leve alegria. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. O Salmo 30, verso 5b diz: pode a tristeza vir ao anoitecer, mas a alegria
vem ao amanhecer. Finalmente, a última frase desta estrofe é: onde houver trevas, que eu leve a luz. Quero deixar para outra oportunidade, pois certamente será importante juntar com o epílogo desta oração. Quero, porém, terminar a nossa reflexão de hoje com esta oração de Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E diz assim o estribilho: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.